Deus não aceita o jejum de qualquer um. Nem todo jejum é santo. O jejum santo, ele tem características. Se você apenas ficar sem comer e viver a sua vida, o seu dia, como se nada tivesse acontecendo, o seu jejum não vai ser santo. Hoje, o nosso devocional vai ser sobre como jejuar. Muitos cristãos têm essa dúvida. Por isso, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito do jejum. O que é o jejum? Em Daniel 9, versículo 3, está escrito: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. O pano de saco e se cobrir de cinza naquela época significava humilhação. Então a pessoa que andava despenteada, suja, sem tomar banho, era uma pessoa que estava humilhada. Então ele se vestia dessa forma para mostrar que ele estava se humilhando a Deus. E em jejum, no caso, seria sem comer nem beber nada nesse caso. E reparem que o jejum está acompanhado também de orações e súplicas. Então, o jejum ele deve ser acompanhado de orações, não basta apenas ficar sem comer. Em Joel 2, a partir do versículo 12, está escrito: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Aqui, o jejum acompanhado com lamento e pranto, com rasgar o coração, está relacionado com arrependimento. Então, muitas e muitas vezes, quando Deus estava castigando o povo de Israel, Deus pedia para que o povo de Israel fizesse um jejum de arrependimento para que Deus livrasse o povo do inimigo ou para que Deus fizesse chover ou alguma coisa nesse sentido. Então, o jejum também é uma forma de confissão de pecados e de arrependimento. Em Esther 4:16 está escrito: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essa é aquela situação da Bíblia em que a Esther pediria ao rei que ele libertasse os judeus dos sofrimentos que eles estavam vivendo naquele momento. E para que Esther tivesse sucesso quando falasse com o rei, ela pediu que o povo judeu todo jejuassem e orassem por ela. Então, o jejum ele também pode ser feito como uma intercessão. A gente pode jejuar por outras pessoas e a gente pode pedir que algumas pessoas jejuem por nós também. Em Mateus 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava jejuando depois que ele se batizou. Então ele foi lá, se batizou com João Batista e foi enviado ao deserto. Depois que Jesus saísse do deserto, ele começaria a pregar o evangelho. Esses 40 dias que Jesus passou no deserto foi um tempo de preparação para que ele pudesse cumprir o propósito dele aqui na terra. Então o jejum também é uma forma de consagração espiritual. Quando a gente tem que cumprir algum propósito, quando a gente tem alguma missão espiritual, a gente jejua para se preparar para fazer aquilo que a gente deve fazer. Em Salmos 34, versículo 8, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E em Mateus 4:4 está escrito: Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Dá para entender por meio desses versículos que o jejum é um alimento espiritual.
Quando Jesus respondeu isso, ele estava no deserto sendo tentado, então ele estava em jejum. E ele disse que não só de pão viverá o homem, não só de comida viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, então de um alimento espiritual. O jejum é uma forma da gente provar o que Deus pode fazer em nosso favor e a favor das pessoas pelas quais a gente jejua também. Considerando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, dá para considerar que o jejum é como um banquete espiritual. Quando você jejua, você se sacrifica de uma forma muito mais intensa, porque você está sacrificando o teu corpo em prol de algo que é espiritual. Então, por causa desse sacrifício espiritualmente, você vai se alimentar muito mais, porque você está trocando o alimento carnal pelo alimento espiritual. Em Êxodo 34, 28 está escrito: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas das palavras da aliança os 10 mandamentos. Jesus ficou 40 dias e 40 noites de jejum para se preparar, para que depois disso ele fosse pregar a mensagem e se sacrificar também por nós. Moisés também ficou 40 dias e 40 noites sem comer, mas Moisés não ficou somente para se preparar, ele ficou para pedir a direção de Deus. Moisés tinha que lidar com um povo que estava se multiplicando cada vez mais, que estava crescendo cada vez mais. Esse povo não tinha regra, não tinha ordem, não tinha conhecimento. E Moisés foi a pessoa eleita para que pudesse botar ordem em todo o povo de Israel. Então Moisés fez jejum para pedir que Deus orientasse ele. E nesse momento em que ele fez o jejum, Deus deu as tábuas da lei, que foram os 10 mandamentos. Em Atos 13:2 está escrito: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Bernabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Então, mais uma vez, depois do jejum, as pessoas receberam a orientação de Deus. Então, se você está passando por um momento da sua vida em que você não sabe o que fazer, que você não sabe como lidar, que você se sente perdido, o jejum é uma forma de pedir a orientação de Deus. Em Marcos 9, 28, 29, vamos começar a falar agora sobre as recompensas do jejum. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos estavam tentando expulsar um demônio, e eles não conseguiam expulsar esse demônio. Então eles foram até Jesus para pedir ajuda, e Jesus, sem esforço nenhum, expulsou o demônio. Só deu uma ordem e o demônio saiu. Então eles perguntaram para Jesus: por que a gente não conseguiu expulsar se todos os outros demônios a gente expulsou? Por que esse não? Jesus falou: esse só sai pela oração e pelo jejum. Então tem alguns tipos de demônios que não saem se a pessoa não tiver jejuado. O jejum, ele aumenta a nossa força espiritual. Ele nos dá poder espiritual para que a gente expulse demônios, para que a gente lute espiritualmente. A gente precisa se preparar para enfrentar o mal. E a gente se prepara orando, lendo a Bíblia, entendendo a vontade de Deus e também jejuando. O jejum é uma ferramenta do cristão que deve ser usada. Joel 2, versículo 15, está escrito: Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Por que a palavra de Deus fala jejum santo? Nem todo jejum é santo. Por exemplo, o jejum que eu faço para fazer um exame de sangue não é um jejum santo, é só ficar sem comer. Então, o jejum santo, ele tem características. E a gente já viu aqui. Uma que ele é acompanhado de oração, outra que ele é acompanhado de louvor e outra que ele é acompanhado de humilhação diante de Deus. Isso é o que torna o nosso jejum santo. Se você apenas ficar sem comer e viver a sua vida, o seu dia, como se nada tivesse acontecendo, o seu jejum não vai ser santo. O jejum que foi decretado aqui
É um jejum que rompe com a pobreza. É um jejum para que o povo tenha fartura de alimentos, para que não haja mais escassez na terra deles. Então, o jejum também é uma arma que a gente pode usar para lutar contra a pobreza ou contra a falta de prosperidade. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai jejuar para ganhar dinheiro, porque a prosperidade ela está relacionada com a forma como a gente vive e com a qualidade da nossa vida. Muitas vezes isso tem a ver com o dinheiro, mas não necessariamente. A questão aqui é que o povo estava passando por um momento de dificuldade. Eles estavam vivendo uma miséria onde eles não conseguiam se alimentar. E o jejum fez com que essas pessoas recebessem a bênção de Deus e a terra de novo produzisse trigo, vinho e azeite, que eram os alimentos básicos do povo naquela época. E a gente pode ver na Bíblia que os homens que jejuavam não eram homens que viviam de forma miserável. A gente vê Daniel falando que jejuava, Davi e Salomão jejuando, e todos esses homens foram homens prósperos. Então o jejum ele tem sim uma relação com a prosperidade. Isaías 58, versículo 8 está escrito: Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O jejum que agrada a Deus também gera cura. E não é só uma cura espiritual, também é uma cura física, também cura doenças do nosso corpo. Então, pessoas que estão enfrentando doenças, que estão lutando contra problemas crônicos, o jejum é uma boa opção, espiritualmente falando, para que essa pessoa se liberte desses problemas. O que não fazer? O que a gente não deve fazer de jeito nenhum quando estiver jejuando? Em Mateus 6, 16 e 18 está escrito: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que todos vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Algumas pessoas fazem jejum e elas gostam de mostrar para os outros que elas estão fazendo jejum, porque isso faz com que elas pareçam mais espiritualizadas. Então elas contam que estão tanto tempo sem comer, tanto tempo sem beber água, e elas ficam criando circunstâncias e situações onde os outros vão ver que elas estão jejuando. E Deus fala que isso não agrada a Ele. Só você e Deus deve saber. É claro que se alguém perguntar, você vai dizer que está jejuando, porque se você mentir, você está pecando. Então você vai falar, se alguém perguntar, mas você não vai criar uma circunstância em que isso aconteça. Você não vai manipular a situação para que as pessoas saibam que você está jejuando. O jejum é entre você e Deus. Ninguém mais tem que saber. Jeremias 14, a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: Não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Deus não aceita o jejum de qualquer um. Deus não aceita o jejum só porque você passou fome. Ele quer uma vida santificada. Ele quer um coração contrito. Então, apenas passar fome não significa nada para Deus. Aqui, quando a Bíblia fala eles gostam de vaguear, a palavra está dizendo que eles não têm firmeza no caminho em que eles vivem. Então, em um momento eles estão na igreja, em outro eles estão no mundo, em outro momento eles estão em outra religião e depois voltam para a igreja, eles ficam vagueando, eles não sabem o que eles querem. São pessoas que não têm firmeza, são pessoas que não são fiéis a Deus. E a palavra também fala que essas pessoas tinham iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando você tem um pecado de estimação.
É quando você peca, você sabe que tá pecando e você gosta de pecar e você permanece pecando. Uma pessoa, ela quer o favor de Deus, mas ela não quer ser transformada por Deus. Então o jejum dessas pessoas não tem relevância para Deus. Ele não escuta, ele não olha. Elas podem clamar, elas podem jejuar, elas podem oferecer sacrifícios a Deus e Deus não ouvirá elas, porque a vida delas não condiz com o que Deus espera dos filhos dele. Em Isaías 58, a partir do versículo 3, porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Deus está falando aqui que não adianta eles jejuarem um dia se eles passam a vida inteira fazendo tudo que é errado. Então não adianta você jejuar, você se humilhar para Deus se você não vive para Deus. Se quando você não está de jejum, você ignora a existência de Deus e a vontade dele. O jejum, ele faz parte da vida do cristão. Ele não é uma coisa avulsa que você simplesmente acrescenta quando tem vontade. Se você viver uma vida totalmente errada e você jejuar, Deus fala que a sua voz não será ouvida. Você só vai perder tempo, você só vai passar fome se você não tiver uma vida centrada em Deus. Isaías 58, versículo 9. Então, o que a gente deve fazer? Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. As nossas ações espirituais devem ser acompanhadas de uma fé atuante. Fé sem obras é morta. E isso não é diferente quando se trata do jejum. Nós devemos nos renunciar, nós devemos nos sacrificar pelo nosso irmão, abençoando ele, alimentando os famintos, nos preocupando com as pessoas que estão sofrendo, não acusando, não maltratando, não prejudicando ninguém. Se você tiver uma vida reta, centrada em Deus, ele vai ouvir o teu clamor. Mas se você não tiver, você pode jejuar e não vai mudar nada para você. Quais são os tipos de jejum que a Bíblia mostra para nós? A Bíblia aponta jejuns de abstinência completa de comida e de bebida. Então a pessoa fica sem comer nada e também fica sem beber água. Também existe no meio cristão o jejum que é a abstinência de alimentos sólidos, mas é permitido a ingestão de líquidos, como a água, por exemplo. Esse jejum não é mencionado na Bíblia, mas é um jejum muito praticado no meio cristão. Em Daniel 10, a palavra fala do jejum que é a abstinência de certos tipos de alimentos, enquanto outros são permitidos. Por exemplo, você pode fazer o jejum de ficar sem comer carne, enquanto você come os outros alimentos. Em Levítico 16, a palavra fala que o jejum pode ser realizado pelo período de um dia. E um dia no hebraico significa do nascer do sol ao pôr do sol. Então, do amanhecer ao anoitecer. Seria um jejum de mais ou menos umas 12 horas. Em 2 Crônicas, no livro de Daniel e no livro de Mateus, a palavra fala de um jejum prolongado, como aquele jejum de 40 dias que Jesus fez e também como o jejum de 40 dias que Moisés fez. Daniel fez um jejum de 21 dias, então são jejuns de vários dias. Em 1 Coríntios, a palavra fala de um jejum de abstinência conjugal, em que o casal fica um período sem ter relação sexual. Então, o jejum não é somente com o alimento, mas quando você se abstém de prazeres da sua carne, você pode fazer, por exemplo, o jejum de ficar um período de tempo sem assistir televisão ou sem usar redes sociais. Isso também é um jejum. E os jejuns também têm propósitos e durações variáveis, como a gente viu antes.
Então, nós temos aqui o jejum privado, que é o jejum feito individualmente. Então, eu faço o meu jejum, eu e Deus, e ninguém sabe disso. Tem o jejum coletivo ou nacional, que é o jejum que a rainha pediu para que o povo judeu fizesse por ela. Então, a gente convoca uma comunidade para jejuar. Muitas igrejas fazem jejuns coletivos, geralmente no final e no início do ano. Então, eles fazem jejum coletivo para que tenham um próspero ano novo ou um ano abençoado. Também você pode fazer jejum coletivo para a vida de alguma pessoa, para alguma causa. A Bíblia também fala do jejum regular, que é uma prática de jejum frequente. Então, algumas pessoas podem escolher jejuar, por exemplo, uma vez por semana. E uma vez por semana ela jejua. E tem um jejum espontâneo de emergência, que é um jejum que não foi planejado, mas que devido a uma circunstância, a pessoa decidiu jejuar. Os meus conselhos para você que quer começar a jejuar ou que já está jejuando, mas quer fazer isso da forma certinha, de uma forma bíblica. Primeiro, faça jejum sempre em oração e com o estudo da palavra. Isso é o que torna o teu jejum santo. Se você só passa fome ou só se abster de alguma coisa, não vai mudar nada. Eu sempre oriento quem faz jejum a ter um propósito para cada jejum que fizer. Então, você vai iniciar o seu jejum orando e falando para Deus por que tu tá fazendo esse jejum. Se você tá fazendo esse jejum para abençoar outra pessoa, se é para você, se é para se preparar, se é para receber alguma coisa, então você ora e declara para Deus qual é o propósito do teu jejum. Antes de começar um jejum, veja como está a tua vida. Organiza a tua vida. Se tem algum pecado, se você tem algum problema com o irmão, alguma briga que você não resolveu, resolva. Coloque sua vida em ordem antes de jejuar. Tenha certeza que você não desistirá no meio do jejum. Algumas pessoas começam o jejum e não aguentam o jejum que prometeram. E quando a gente começa um jejum e não cumpre até o final, a gente está quebrando um voto que a gente fez a Deus. Isso é uma coisa muito grave. Se você acha, por exemplo, que é muito ruim ficar um dia inteiro, no caso 24 horas, sem comer, faz um jejum de 8 horas ou faça um jejum pulando uma refeição. Não faça jejuns extremos onde você vai desistir. E outro detalhe muito importante é que a tua saúde deve ser respeitada. Então, se você toma remédio, não pare de tomar remédio. Faça o seu jejum tomando o seu remédio. Com certeza Deus vai entender. E não ultrapasse os seus limites físicos. Então, algumas pessoas conseguem ficar mais tempo de jejum do que outras, isso é normal, e isso não torna o teu jejum menos espiritual. Então, em resumo, o jejum é como uma oração constante. Então, se eu fico 21 dias de jejum, é como se eu estivesse 21 dias orando constantemente. O jejum é um clamor a Deus, é se humilhar para Deus, é um alimento espiritual e é algo pessoal entre você e Deus. O que a gente pode esperar como recompensa do jejum? Cura, fortalecimento espiritual. O jejum nos prepara para lutas espirituais e também para ministérios. Através do jejum a gente pode receber a direção de Deus. Ele nos dá prosperidade, também libera poder para vencer demônios e libertar pessoas que estão sob algum jugo espiritual. Esse foi o devocional de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se você ainda não segue o canal, siga para acompanhar mais estudos. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.